agradecer ao Senhor por tudo que tem feito nas nossas vidas, pelo que o Senhor vai nos fazer, porque o Senhor é maravilhoso, é poderoso, é amor. Não nos deixa só, está sempre presente na nossa vida. Amém. Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor fez na minha vida, na vida de cada criatura, de cada irmão que está aqui. Aleluia. Também por aqueles que não estão, que estão ausentes. Que o Senhor conceda a eles sabedoria para que eles possam sempre estar com desejo no coração de estar junto do Senhor, juntamente com os irmãos em união, congregando, seguindo o Senhor em espírito e verdade. Amém. Que é a parte que nós mais temos que nos preocupar, é servir o Senhor em espírito e verdade. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a cada um, em nome de Jesus, e cada irmão. Amém. Queridos irmãos, permaneçam em pé. Nós leremos Atos capítulo 18, versos 9 e 10, que é o texto do qual foi extraído o tema da campanha de missões estaduais. O tema é Fale a Toda a Gente, e os irmãos verão que a Convenção Batista Mineira foi muito feliz em replicar exatamente aquilo que está no texto bíblico, a ordem do Senhor dada a Paulo e Silas. Atos capítulo 18, versos 9 e 10. Penso que podemos ler juntos, irmãos, esses dois versículos. Leiamos. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Que Deus nos desperte para a obediência a esse ensino da sua palavra. Podem sentar, irmãos. Depois de ter falado a toda a gente que estava em Atenas, como os irmãos podem observar no capítulo 17, o apóstolo Paulo agora está falando a todos que pôde alcançar na cidade de Corinto. O texto bíblico não apenas diz dessa atividade intensa, mas diz também do conteúdo daquilo que Paulo apresentava intensamente na cidade de Corinto. Por favor, irmãos, observem no verso 1 do capítulo 18, quando a palavra de Deus narra essa viagem missionária nos seguintes termos: deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E no verso 4 diz que todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. A estratégia que o Espírito de Deus entregou a Paulo era caracterizada pela busca dos judeus, especialmente, irmãos, porque Paulo, por ser um fazendor de tendas, um fabricante de tendas, era desprezado por muitas pessoas. Era uma profissão considerada muito popular. Então Paulo buscava as sinagogas porque sabia que, além de judeus que liam as escrituras aos sábados, estavam com judeus alguns convertidos não judeus, e como a palavra de Deus diz, homens tementes a Deus, gente que queria com sinceridade ouvir o que na sinagoga era dito, aquilo que era lido, o Antigo Testamento. A palavra do Senhor nos mostra Paulo sempre descrevendo aos judeus quais eram as profecias acerca do Redentor de Israel e da humanidade, e como Cristo cumpriu absolutamente todas essas profecias. Ao final, Paulo dizia: não há do que duvidar, Jesus é o Cristo. Nós sabemos que o Cristo já veio. Vejam no verso 5, quando diz que Silas e Timóteo desceram da Macedônia e Paulo se entregou totalmente à palavra. Que expressão significativa, irmãos. Paulo se entregou totalmente a expor a palavra aos judeus, testemunhando aos judeus
que o Cristo é Jesus, que o ungido, que o escolhido para salvar é Jesus de Nazaré. Vejam no verso 6, quando a palavra do Senhor diz que em face dessa atividade intensa, falando que Cristo é Jesus a toda a gente, opunham-se a Paulo, a Silas e a Timóteo e blasfemavam. Então Paulo sacudiu as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou seguir para os gentios. O que Paulo está dizendo é: eu não fui omisso à ordem do Senhor. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, com vocês que obedecem essa ordem, todos os dias até a consumação dos séculos. Em segundo lugar, o Senhor Jesus apareceu a mim no caminho para Damasco e me disse que eu era vaso escolhido para pregar aos gentios. Então eu estou seguindo para o mundo gentil, já que a vocês, judeus, falei, vocês desprezaram. Deus não me pedirá contas do sangue de vocês. Versículo 8, diz a palavra de Deus que Crispo, o principal da sinagoga, o superintendente, o ancião da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, aqui aparece a sequência bíblica, repetida a exaustão no Novo Testamento. Ouvindo, criam e eram batizados. Não há ninguém que tenha crido sem ter ouvido. Não há ninguém no Novo Testamento que tenha sido batizado sem ter crido porque ouviu acerca de Cristo. Meus irmãos, nós olhamos para o texto bíblico e nos encontramos como continuadores da obra, por exemplo, do apóstolo Paulo. Nós somos chamados pelo Senhor em sua palavra, que não ficou embotada, ultrapassada, pelo contrário, é viva e eficaz, é atualíssima, a continuarmos falando de Cristo a toda a gente. Observe alguns dados do mundo contemporâneo e se pergunte se é tempo de deixarmos de falar ou se precisamos ainda falar a toda a gente. A janela 1040, que fica entre os paralelos da latitude 10 e de 40 graus ao norte do Equador, possui 82% dos pobres de toda a terra. E é nessa janela 10x40, ou janela 1040, que estão os 55 países menos evangelizados do mundo. Então, de 10 a 40 graus acima da linha do Equador, no seu mapa-mundi, estão os 55 países menos evangelizados do mundo. Ali estão 62 países. Total de 3,5 bilhões de pessoas. Meus irmãos, em todo o mundo, estima-se que no último ano ocorreram 40 milhões de abortos. Significa que 40 vidas foram assassinadas. Estima-se que mais de 10 milhões de crianças em todo o mundo são obrigadas a se prostituir. Chocante esse número, não é? 10 milhões de crianças. 35 mil crianças morrem de fome todo ano. Todo ano. Algumas estimativas falam de 30 milhões de pessoas que não conseguem ter as 3 refeições por dia no Brasil. Estima-se que no mundo todo, pelo menos 100 milhões de pessoas são portadoras do HIV, a síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como AIDS. No mundo todo, morrem perto de 3 milhões de pessoas de malária todo ano. No mundo todo, 2 bilhões de pessoas vivem com o equivalente a $1 por dia. $1 está
por mais ou menos R$5 e alguns centavos. Irmãos, 3.000 etnias em toda a terra não tem um único missionário. E uma declaração do pastor Oswald Smith, foi pastor em Toronto por muitos e muitos anos, e a sua igreja se envolveu intensamente com a obra missionária, cala forte em nossos corações. A pergunta do pastor Oswald Smith é: por que falaríamos de Cristo 2 vezes a mesma pessoa, se há muita gente no mundo que nunca ouviu falar de Cristo uma vez, uma única vez? No Brasil, ainda há 350 idiomas sem a Bíblia traduzida. 350 idiomas, especialmente povos indígenas. Em Minas Gerais, mais de 300 cidades ainda não têm uma congregação batista estabelecida. Olhamos para números que nos falam do mundo, do Brasil e de Minas Gerais. Meus irmãos, é tempo de ouvir com muita atenção aquilo que o Senhor disse em visão a Paulo. Olhe para o texto bíblico, quando ele diz que o Senhor lhe falou com segurança. Aquilo que contempla 3 ordens e que nós veremos a partir de agora. 3 ordens. Não temas. Fala, não te cales. A primeira ordem, portanto, que o Senhor dá a Paulo, enquanto ele estava na cidade de Corinto, é: não temas. E isso me lembra, irmãos, que a realização da obra missionária exige ação por fé. Quem disse que Paulo não tinha medo? Paulo enfrentou momentos de muito aperto. Paulo sentiu-se em alguns momentos desassistido. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 3. Acerca do início da obra de Deus em Corinto, Paulo diz: foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Era um homem corajoso? Sim. Mas como ele mesmo pergunta, quem é que pode dizer que nunca enfraquece para que eu não possa enfraquecer? Acerca da origem do trabalho em Corinto, Paulo diz: eu me senti fraco e muitas vezes temi e tremi quando eu estive entre vocês, coríntios. A ordem do Senhor, portanto, é a ordem para agir por fé. Fala. Meus irmãos, Paulo encontrou muitas resistências entre os judeus de Corinto, mas ele não deixou de cumprir a sua missão dada pelo Senhor. E Deus abençoou a decisão de Paulo por fé. Olhem para o texto bíblico e os irmãos verão no verso 7 que ele entrou na casa de Tício Justo, um homem temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. E depois o principal da sinagoga também creu no Senhor com toda a sua casa. Fala, mesmo temendo, fala. Os desafios de missões, irmãos, são imensos. Nós só poderemos aceitá-los se nós viermos a entender que o Senhor nos ordenou viver pela fé. Fala, mesmo em meio às dificuldades. Talvez você já tenha visto vídeos dos nossos irmãos da Coreia do Sul. Algumas das maiores igrejas evangélicas do mundo estão hoje na Coreia do Sul, especialmente em Seul. Talvez você não saiba disso, mas a maior igreja batista do mundo não é, já há algum tempo, não é mais a primeira igreja batista de Dallas, no Texas. É uma igreja batista na cidade de Seul, na Coreia. A maior igreja presbiteriana está na Coreia do Sul. A maior igreja da Assembleia de Deus está na Coreia do Sul. Eu não sei se é a maior, mas uma das maiores igrejas metodistas do mundo está na Coreia do Sul. Você sabe qual é a história do trabalho na Coreia do Sul? De missionários mortos, desanimados, mas substituídos por outros que perseveraram. Muitos anos, muitos recursos, muitas orações, e depois de pouco mais de um século de obra missionária na Coreia do Sul. Da Coreia do Sul são exportados muitos e muitos missionários para o mundo inteiro. Irmãos, a obra missionária só é possível
porque o Espírito de Deus age na igreja. É consequência da ação poderosa do Espírito Santo. Fala é a ordem do Senhor para agirmos por fé enquanto testemunhamos de Cristo. A segunda ordem, meus irmãos, nós encontramos na sequência, nós vimos o Senhor dizendo ao apóstolo Paulo: não temas, essa é a primeira ordem, não tenha temor, fala. Nos lembra que o Espírito Santo, que é o Paráclitos, o nosso ajudador, o nosso intercessor, o nosso encorajador, está conosco. O Senhor diz que enquanto estivéssemos pregando, Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é claro que essa é uma promessa que diz respeito à ação do Espírito Santo. Como o Senhor pode estar comigo e contigo todos os dias? É pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que você recebeu quando creu no Senhor Jesus. Então você pode sim, não temendo, agindo por fé, falar de Cristo, porque o Espírito Santo está com aquele que fala de Cristo a toda a gente. Irmãos, se o Senhor é conosco, nós podemos sim ofertar mais. O Espírito Santo pode tocar em seu coração. Uma criança de nossa igreja, eu não direi o nome, porque ela não me autorizou. Uma criança de nossa igreja me disse que recebeu um presente dos seus avós em dinheiro. E essa criança passou pelo cofrinho missionário no departamento infantil da nossa igreja. E ela, ao ver o que estava escrito ali, esse cofrinho, Minas como um desafio, é o que está escrito aqui, fale a toda a gente, Minas, um desafio. Ela decidiu que colocaria o presente dela de aniversário, que os avós enviaram na obra missionária. À noite ela voltou e colocou o dinheiro, colocou aquele valor até significativo, no cofrinho de missões. Irmãos, quando o Espírito Santo age, crentes se abrem para ofertar. Nós enviamos mais obreiros, nós batizamos mais porque alcançamos mais. Nós conseguimos colocar a Bíblia em muitas mãos. Sempre que Deus nos diz, não temas, fala, Ele está nos dizendo que Ele cuida daqueles a quem Ele chama. Por isso, irmãos, ouçamos a ordem do Senhor. Não temas, haja por fé, fala, isto é, saiba que o Espírito Santo te capacita, então fala. O pastor Francis Bacon, que é autor de um excelente comentário bíblico, diz que a bênção do Antigo Testamento era a prosperidade. Deus quis mostrar ao mundo a sua glória, ao tornar uma pequenina, frágil, fraca nação num povo próspero, Israel. Então a bênção do Senhor no Antigo Testamento era a prosperidade, mas a bênção do Novo Testamento é a adversidade. Sim, é a bênção de ver o socorro do Senhor na adversidade, o crescimento da igreja de Deus na adversidade, a vitória do Evangelho em meio à adversidade. Veja 2 Timóteo capítulo 3, no verso 12, quando a palavra do Senhor nos diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Certa vez perguntaram a pastor John Stott, e eu li essa entrevista dele, quando ele ainda estava vivo, na então revista Vinde. Pastor Stott, se a igreja fosse perseguida, ela seria melhor? Ele respondeu: se ela fosse melhor, ela seria perseguida. Irmãos, não há exceções. Todos, a palavra de Deus ensina, todos que querem viver em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, porque viverão de modo estranho a esse mundo, serão perseguidos. Todos serão. Fala mesmo sob perseguição. Não temas, fala e não te cales. Valoriza as oportunidades. Abra sua Bíblia em Provérbios 25, no verso 21. Aqui você encontra a palavra de Deus dizendo assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Não te cales. Aproveite as oportunidades. Estão perseguindo? Fale.
Se o povo importuna, é porque a mensagem incomoda. Se há perseguição, é porque não é possível negar Cristo. Se sabemos, irmãos, como será o futuro, nós devemos pregar já. E o futuro é: Cristo virá. Todo olho o verá. Os homens se apresentarão diante do Senhor e serão julgados no tribunal de Cristo. Se nós sabemos que esse é o futuro, precisamos pregar já. Paulo teve 18 meses para pregar em Corinto. Olhe para o texto no versículo 11, quando diz que ele permaneceu ali 1 ano e 6 meses. Atos 18, 11 diz isso. E enquanto esteve por 1 ano e meio em Corinto, ensinou entre eles a palavra de Deus. Corinto era um centro comercial e também político na Acaia. Além de ser, irmãos, a sede do culto a Afrodite. Muita gente do mundo inteiro ia a Corinto para turismo religioso. O culto a Afrodite contemplava até prostituição ritual. Muita gente ia a Corinto para se envolver com essa imundície. Irmãos, Paulo aproveitou as oportunidades, valorizou as oportunidades dadas pelo Senhor. Por 1 ano e meio, diz o texto bíblico, que ele não se calou, ele continuou falando. Você, meu irmão, pode também continuar falando. As ordens do Senhor para a sua igreja hoje são as mesmas. Não temas. Não temas dificuldades, oposições, limitações, não temas. Fala. É um ato de fé continuar falando de Cristo no mundo cada vez mais averso a Cristo e ao seu santo evangelho. E não te cales. Continue aproveitando as oportunidades. Ore ao Senhor por essas oportunidades. Você se impressionará com aquilo que Deus te dará como possibilidade de falar a toda a gente. Nós estamos falando de missões no estado de Minas Gerais. E 3 perguntas eu posso te fazer aqui. Quem são as pessoas da sua rede de contatos na internet a quem você pode falar de Cristo, sem ter que se deslocar até outro lugar? Segunda pergunta: quais são aquelas outras cidades nas quais você tem conexões? Você trabalha em outra cidade, você tem uma propriedade rural em outra cidade, você tem amigos em outra cidade. O que você pode fazer para que em outros lugares pessoas conheçam Cristo? Terceira pergunta: quem são os seus parentes, a quem com sabedoria você ainda precisa falar de Cristo? Pessoas que estão com você no almoço de família, que estão com você no grupinho de mensagens, que estão com você no dia a dia, e você precisa falar de Cristo. Irmãos, a ordem é: não temas, fala e não te cales. Devemos falar a toda a gente. Você pode proclamar Cristo intercedendo, divulgando, ofertando, indo ao campo missionário. Deus nos ajude, irmãos, a olharmos para Minas Gerais como nosso campo missionário. Na verdade, ao sairmos deste local de reuniões da igreja, deste auditório, nós entramos no campo missionário. Você sai desse lugar que é um lugar de adoração e também de capacitação dos crentes, e ao sair desse imóvel, você pisa no seu campo missionário. Deus te ajude, meu irmão, a continuar sendo acompanhado por essa tripla ordem que o Senhor em visão deu a Paulo numa noite em que ele estava cercado de temores, de promessas de perseguição, de muitas dificuldades. Que você continue ouvindo isso. Não temas, fala e não te cales. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, intercedendo ao Senhor para que Ele nos dê poder para continuarmos falando sem nos calarmos. Eu quero convidar Marquinhos Daline para orar ao Senhor, clamando ao Senhor para que, de fato, os crentes não se acostumem com a palavra de Deus. A irmã Elaine leu o texto de Tiago
não seja apenas ouvinte, mas seja fiel cumpridor da palavra. Vamos orar por isso, irmãos. Vamos colocar diante do Senhor essa necessidade.